Meu Senhor, é o que meu coração deseja toda manhã. Jejuar, esperar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além. Aleluia, santo, santo é o teu nome, Pai. Leva-me além, Senhor, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me, Senhor, leva-me além. Leva-me além. Que a tua vida flua mais, que a tua ação mais do teu poder. Oh, aleluia, santo, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Manhã poderosa, né? Deus é poderoso, glória a Deus. Uma manhã abençoada para nós, em nome de Jesus, né? Hoje é um dia que eu decidi gravar um primeiro vídeo a respeito de um livro que eu tô lendo, desafiador, né? O nome do livro é O Desafio de Amar, né? E a primeira parte desse livro, né? O primeiro capítulo desse livro tem como título O Amor é Paciente. O amor é paciente. A gente tem que buscar todos os dias aprender alguma coisa nova, né? Principalmente se for alguma área que a gente precisa ser tratado, buscar conhecimento, né? Em determinadas áreas, né? Porque a palavra diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscai-me-eis e me achareis, né? Em Provérbio vai dizer que a sabedoria, o discernimento, a gente tem que buscar. Nem em todas as áreas a gente está assim 100%, a gente precisa ser aperfeiçoado. E é através do conhecimento, né? O conhecimento ele é libertador quando a gente coloca ele em prática. Não adianta eu ler, adquirir conhecimento e não praticar, né? Não colocar em prática o que está dizendo ali. Porque o que agrada o coração do nosso Deus é o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, as nossas atitudes, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir, né? É isso que Deus tem ministrado no meu coração e a gente precisa buscar conhecimento todos os dias. Buscar conhecimento é difícil? Não é. Requer esforço, força de vontade, né? Requer querer, né? Ter fome e sede, né? Daquele que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, porque tem coisas que a gente não consegue por nós mesmos, a gente precisa da intervenção de Deus, né? E para isso a gente precisa ter fome e sede dele, buscar ele dia após dia, com oração, na leitura da palavra, com jejum para os que podem fazer, né? Então, buscar Deus não é simplesmente adquirir o conhecimento, ter a renúncia, mas o principal, né? Que o livro de Provérbios nos ensina muito sobre isso. O principal do que temos ali naquele conteúdo é colocar em prática o que a gente aprende, né? E o livro de Provérbios eu costumo dizer que é algo poderoso,
o livro de Provérbios depois que eu li todo, né? E vou continuar lendo novamente quantas vezes for necessário, porque o livro de Provérbios ele tem, para mim, a seguinte frase que define o livro de Provérbios é: quer morar no céu, vigia na terra. Quer morar no céu, leia Provérbios. Vigie na terra para morar no céu. Essa é a definição do livro de Provérbios. Nossas atitudes na terra vão definir se vamos chegar ao céu, né? E Provérbios nos ensina muito de como viver o nosso dia a dia aqui na terra. É fácil? Não é fácil, né? Mas não é impossível quando a gente tem um desejo dentro do nosso coração de reconhecer que precisamos que algumas áreas sejam transformadas, que algumas áreas precisam de uma intervenção divina. Deus vê a sinceridade do nosso coração e entra. E entra e vai transformando, não é de um dia para a noite, não. Porque vamos supor, se eu vivi errada, tenho 40 anos, eu não fiz correto durante 40 anos, quando eu reconhecer que eu estou errada, que eu preciso de um tratamento em determinada área, Deus vai começar a me provar naquela área até que eu seja aprovada. Vai vir lutas, vai vir provações, a palavra fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então são as aflições, são as lutas, são as guerras que vêm no dia a dia, que Deus está nos moldando, né, para poder ser transformado em determinadas áreas que precisa de mais sabedoria, mais discernimento. E nesse livro que eu estou lendo agora, né, que é o desafio de amar, ele nos ensina vários princípios, assim como Provérbios nos ensina vários princípios, né? E muitos desses princípios estão nesse livro, né? Princípio. E hoje, então, nós vamos no primeiro dia aprender sobre o amor é paciente. Aí vem assim, com toda humildade e mansidão, com longevidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Essa base bíblica para iniciarmos esse estudo sobre o amor é paciente está na carta do apóstolo Paulo dos Efésios, capítulo 4, verso 2. Só desligar a música aqui. A música não, o louvor, né? E começa assim, né? Eu fiz um breve resumo do que eu já li, né, aqui no meu caderno. E começa assim: o amor funciona. É o motivador mais poderoso e puro da vida. Sempre faz o que é melhor para os outros. Tem o poder de nos fortalecer para enfrentar os mais terríveis problemas. Tem um versículo que fala na Bíblia que o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? Então, independente do problema mais terrível que for, se tiver amor, né? Se houver amor, nós vamos suportar, nós vamos chegar até o final, né? Mas se não tiver amor, a situação fica mais difícil do que parece ser, né? E diz mais, o amor pode motivar um homem a deixar para trás questionamentos infantis. Suprir sua família é lutar apaixonadamente pelo que acredita. O amor pode levar uma mulher a conectar-se emocionalmente em relacionamentos interpessoais, consolar os que sofrem ao redor, proteger os filhos e estender as mãos bondosas aos que precisam, né? A palavra do Senhor vai dizer também no livro de Mateus: tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, tive enfermo, não me visitaste. Então, isso tudo são princípios que estão na Bíblia, que Deus fala que tudo que nós fizermos a um desses que estão passando por essas situações, a gente está, né, fazendo para Deus, né? Tudo que nós vamos fazer aqui na terra, a gente tem que fazer como se fosse para o Senhor. Fala o que o Senhor faria no meu e no teu lugar, diante de algumas situações.
né? Essa é a pergunta que a gente se faz muitas das vezes quando a gente está sem saber como agir diante de alguma adversidade, né? E com certeza Deus agiria com amor em todas, né? De modo que a intenção dele é que todos se salvem, né? Peraí, gente, porque o gato ele é um abençoado. Ele quer subir aqui. Nascemos com uma sede perpétua de amor. O nosso coração precisa de amor, assim como os pulmões precisam de oxigênio, né? Então, o amor é um princípio, né? A palavra diz do Senhor amai-vos, o mandamento do Senhor, né? Amar teu próximo como a ti mesmo, né? É um dos mandamentos do Senhor. É o primeiro, é o principal. É um, dois, não, é o principal, né? De todos os 10, o principal é amar o teu próximo como a ti mesmo. Né? É uma exigência, é uma ordenância, né? É um princípio, não é fácil. Porque muitas das vezes o nosso próximo, eles nos perseguem, o nosso próximo, eles nos caluniam, o nosso próximo, eles faz coisas que a gente, nem mesmo a gente acredita, né? E aí a gente fala assim, Senhor, tem que amar mesmo? Tem. Porque Ele, o nosso Deus, no nosso lugar, amaria. Trataria com mais amor, com mais cuidado. Às vezes a gente tem um cuidado de tratar os de fora. Se eu chego na minha igreja, ou se eu chego no meu trabalho, eu posso estar chateada, eu posso estar do jeito que eu tiver. Mas eu vou falar direito com o meu pastor, eu vou falar direito com o meu patrão, com as minhas colegas de trabalho. Elas não têm nada a ver com o meu problema. Não é diferente dentro da nossa casa com o nosso cônjuge. A gente tem que saber falar também, porque o provérbio vai dizer que a resposta branda desvia o furor. Se eu não me engano, é provérbio 3. Né? Então, é tudo como se fala, né? Tenho aprendido muito com isso. Como se fala, né? Não é o que se fala, é como se fala, qual o tom que se fala, não é mesmo? Aí diz aqui, nenhum casamento é bem sucedido sem amor. O amor é construído de 2 pilares. O amor não é só simplesmente amar, não. O amor, dentro do amor tem, sabe o quê? A paciência, que é um princípio também, e a bondade. Esses 2 pilares, paciência e bondade, né? Ele transforma a pessoa quando ela decide ser paciente e responde de maneira positiva em situações negativas, né? Vamos supor, um exemplo, né? Eu estou aqui e acontece de cair ou de meu esposo virar a panela ou derrubar açúcar no chão, enfim, qualquer coisa que aconteça, né? Naquele momento a gente, como ser humano, se a gente não tiver com as nossas emoções controladas, com domínio próprio, mansidão, os frutos do Espírito, né? Em nós, a gente vai querer, poxa, brincadeira, agora eu vou ter que limpar, né? Né assim? Não, a gente vai olhar e falar assim, amém, tá tudo bem. Não, tá tudo bem, a gente limpa, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Né? Isso é quando a gente está com as nossas emoções controladas. Agora, quando elas não estão, a gente age daquele jeito, com aquele tom, com aquela arrogância, né? Igual às vezes minha filha fala, mãe, às vezes acontece alguma coisa, derrubei, mãe, deixei cair, não tem problema? Eu falo com ela, não tem problema. A gente pega de novo, a gente guarda de novo, não tem problema. Ah, então tá bom, não tem problema. Mas isso eu falo, poxa, Rebeca, derrubou isso aqui. Aí ela já vai achar, né? É tudo como se fala, né? Então, essa é uma área que Deus tem me tratado bastante, tem mudado bastante algumas coisas, né? E a gente precisa estar muito ligada para quando a situação acontecer. Essas são as provações, né? Vamos ver se ela está aprovada. Aí Deus cria situações, né? A gente pede para ser tratada numa área, Deus cria as situações, né? E quando acontece, a gente vai saber se está aprovado ou não, porque vai a partir das nossas atitudes. Não, tá tudo bem, não, vamos limpar.
Não tem problema? Não tem problema. A gente sabe que por dentro, né, a nossa carne quer agir de outra forma, mas aí a gente lembra que a gente tem um domínio próprio. Eu ouvi uma pregadora falando que se você não tem domínio próprio, você tem um demônio próprio. O sangue de Jesus tem poder. Porque a gente se deixa levar pelas nossas emoções e quer agir de forma de como é que vem a primeira coisa que vem na sua cabeça é: poxa, por quê? Agora tem que limpar. Não. A gente tem que pensar, aquele contar até 10, ter um filtro, fala, Senhor. Então, não tem problema, a gente vai resolver. E isso faz bem até para a gente mesmo, né? A paz, a tranquilidade para resolver as coisas. Né? Se a gente vive no 220, tudo fica no 220. Vamos supor, a nossa casa é como se fosse uma panela de pressão. Se nós, como esposa, já levantar chiando ou com uma torneira gotejando, falando toda a vida, a casa toda fica, todo mundo acelerado, todo mundo no 220, né? Mas se a gente estiver tranquilo, fazendo nossas coisas, nossos afazeres em paz, com aquele louvor tocando, que o louvor traz uma paz para o ambiente tremenda. Experimenta fazer a sua comida, arrumar a sua casa, colocar um louvor para você ver a diferença que faz, né? Do quando você levanta, fazer a sua primeira oração, não levantar no 220, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ir para você onde, tem que... Não, respira. Primeiro agradece a Deus por ter acordado, porque por estar com fôlego de vida. Quantos não acordaram hoje? Quantos estão num leito de hospital, ou num cárcere, ou num asilo, ou num orfanato, não tem sua mãe, estão doentes, estão enfermos. E eu e você aqui cheio de saúde, se estressando por tão pouco, né? Então diz mais aqui. Se você é tardio em irar-se e prefere ter um pavio longo, e não se irritar facilmente. Então, nós temos que ser tardio em irar, a gente tem que preferir ter um pavio longo. Deus é longânimo, ele vai dando, né? Vai dando tempo ao tempo, ele age no tempo certo. E não se irar facilmente, porque isso causa um mal em nós mesmos, né? Nem na pessoa com que a gente se irou, é em nós mesmos. Não é impaciente. Não é impaciente, age com misericórdia. A pessoa que não é impaciente, ela é tranquila, né? A pessoa que não é, a pessoa que não é agitada, né? Ela age com misericórdia. Tudo ela vai fazer com amor. Ela vai pensar antes de fazer, né? Já a impaciência faz reagir com raiva. A impaciência faz a gente reagir com raiva, com exagero. A gente se torna uma mulher insensata, um modo assim lamentável. A gente cria mais problemas, né? Porque a gente quer agir da forma que a gente acha que tem que agir, né? E diz mais aqui. A paciência paralisa qualquer contratempo. Ela é mais do que morder a língua. A paciência é quando morde a língua, tu fica assim, sentindo aquela dor. A paciência é sobre isso. Quando acontece alguma coisa, você para e fica lá pensando, o que eu vou falar agora? Como é que vai ser? Eu não posso falar qualquer coisa porque, né, eu não posso mirar porque eu quero ser parecida com Deus. Deus não agiria dessa forma, né? Enfim, a gente coloca em prática o que a gente tem aprendido na Bíblia. Não deixe que a insensatez espalhe seu veneno por toda a casa. Né? A mulher insensata, né? Ela acaba espalhando o veneno por toda a casa. Agora, a mulher sábia, a mulher que tem sabedoria, que tem discernimento, né? Isso tudo Provérbios nos ensina. A gente tem que buscar, é adquirível, tá? Você não nasce com a paciência, você não nasce com a sabedoria, você não nasce com a paciência, você não nasce com os frutos do Espírito. Se você não tem algum, você precisa buscar. E isso não é vergonha. A partir do momento que eu reconheço que eu preciso de sabedoria, eu preciso de discernimento, eu preciso de paciência, eu peço ao Senhor. Eu peço, Senhor, me ajuda, porque nessa área para mim é difícil. Eu acho dessa forma e eu sei que isso te
desagrado, e eu quero agradar o pai sempre, né? Qual é o filho que não quer agradar o pai? Ter paciência é de decidir controlar suas emoções, é colocar a minha, sua alma no lugar dela. No lugar dela, não deixar ela gritar. Né? O coração é enganoso, o coração vai falar, faz assim, faz assim. Não, não é dessa forma, não. Né? A raiva é uma reação emocional que surge da nossa própria ignorância e insensatez. Então, a raiva ela está envolvida com a ignorância, com a insensatez. A mulher insensata ela vai agir com raiva, ela vai ser ignorante, ela vai ser egoísta, entendeu? E muito mais se a gente não tiver o domínio próprio. A paciência nos torna sábio, né? Quando a gente é paciente, a gente pensa muito antes de dizer, antes de fazer, antes de agir, antes de falar, né? A gente acaba se tornando sábio, sabe por quê? Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Então ele diz para a gente ouvir mais e falar menos. Às vezes a pessoa até te afrontou, mas você fala, eu sou uma pessoa sábia, eu não vou entrar no jogo dela, da pessoa. Eu vou agir com sabedoria. Você não vai falar nada? Não vou falar nada. Quando for uma pergunta, eu devolvo a mesma pergunta. Fulano te fez uma pergunta de uma afronta, devolve a mesma pergunta. Mas e você? O que você acha? O que você faria? Como vai ser? Né? Você só está, né, transferindo o que lhe lançaram, né? A pergunta que te lançaram. Aguardar e esperar para ver toda a situação antes de agir. Diante da situação, você aguarda, olha, pensa, conta até 10. Mas e aí, você não vai falar nada? Eu falo assim, não, estou pensando no que eu vou falar. Provérbios 14, 29 vai dizer, aquele que é tardio em irar-se é grande entendimento, mas aquele que é espírito impaciente exulta loucura, né? A falta de paciência fará seu lar uma zona de guerra. A prática da paciência estimulará a paz e a tranquilidade. Um homem irado atiça a ameaça, mas aquele que é tardio em irar-se apaziguará a luta. Provérbios, 14, 29. Eu tenho uma outra passagem da Bíblia que eu não lembro onde está escrito, que diz assim, se possível, seguir a paz com todos. Porque quando a gente age, com impaciência, a gente não tem paz. É por sinal que está faltando paz na gente, né? Então, se possível, a gente segue a paz com toda. A nossa saúde mental vale muito mais, né? Do que a gente ficar se irritando com qualquer coisa. Frases de provérbios são princípios claros de aplicação eterna, né? Por isso que eu te indico, quer morar no céu, leia provérbios, porque provérbios é vigiar na terra para morar no céu. A paciência é o ponto onde o amor se une com a sabedoria. Todo casamento precisa dessa combinação para permanecer saudável. Precisa de paciência, precisa de sabedoria, né? Precisa de paciência, precisa de amor, né? Fernanda Brum, um louvor que eu anotei aqui que eu gosto. Espírito Santo, é uma oração, né? Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso, me ajude nas minhas fraquezas. Porque a gente tem fraquezas que precisa pedir ajuda para o Espírito Santo, né? Então, se você puder colocar esse louvor aí também hoje, pedir ajuda do Espírito Santo, né? O amor dá ao seu cônjuge o direito de ser humano. Compreender que todas as falhas diariamente e está tudo bem. Compreender, a gente precisa compreender que a gente tem falhas diárias, né? E está tudo bem com isso, né? Reconhecer é o principal papel, né? Sou falha, sou pecadora, né? Se Jesus nos escolheu assim mesmo, mas não vou permanecer assim. Eu quero mudança, eu quero transformação, né? A paciência diante do erro
dele ou dela, do cônjuge, né? Quando o outro se equivoca. Aí precisa ter essa paciência. Ela, a paciência, decide dar mais tempo do que precisa para corrigir, né? Então, quando o nosso cônjuge se equivoca, ele ou ela, né, a gente precisa ter a paciência, esperar o tempo, né, para ele reconhecer ou ela que foi equivocado naquele momento, né? E quem reconhece, pede perdão, alcança misericórdia mais rápido, né? A paciência lhe proporciona a incrível capacidade de resistir durante os tempos difíceis. Agora vamos para uma autoavaliação, né? A gente já viu que a paciência ela nos proporciona a incrível capacidade de resistir durante os tempos difíceis. Então a gente precisa praticar a paciência, né? Então vai aí umas autoavaliação. Com que rapidez você se explode? Vai anotando aí, pega papel e caneta. Está disposto a esperar com um sorriso? Tô esperando um tempão, mas tem que estar. Nossa, já passou uma hora. Tudo bem. E você tem que estar ali, com a paciência funcionando. O número 3. Seu cônjuge pode contar com sua paciência? Hoje ela não tá no diabão, tá na TPM, né? A gente às vezes acorda meio irado quando tá nesses dias, mas a gente precisa trabalhar a paciência nesse dia também. Sua esposa pode ter certeza de que se ela trancar as chaves dentro do carro, escuta isso, hein? Poderá contar com sua compreensão. Ela esqueceu a chave, trancou o carro com a chave dentro. Ela pode contar com sua compreensão, ou ao invés da compreensão, ela vai ouvir um sermão que fará se sentir como criança. Até nesse momento, né? Nossos esposos precisam ser sábios, porque pode acontecer, ninguém está livre disso, né? Mas nessa hora a gente tem que exercer a paciência, porque se eles não exercerem essa paciência, eles vão falar um sermão tão grande: como é que pode? Você esqueceu, não sei onde você está com a cabeça. E a gente vai ficando cada vez mais. Eu errei, me desculpa, né? A gente reconhece, né? E bola para frente. Não vamos entrar na ira dele, né? Porque senão, se a gente for responder, né, ao mesmo tom que ele está chateado porque a chave ficou lá dentro, aí vira o problema tá armado, porque a gente vai estar se igualando. Os dois irados, dá problema. Número 5. Seu esposo pode se assegurar de que se você comemorar. Seu esposo pode se assegurar de que se comemorar os últimos segundos do jogo de futebol, estamos na Copa, hein, ó. Se comemorar, ele tá lá comemorando, né? Feliz da vida, né? Será que ele não vai ouvir uma lista de sugestão tipo assim, como poderia você usar seu tempo melhor? Para que você está gastando tempo vendo jogo? Para que isso tudo? Nós mulheres, né? Da mesma forma que eles se iram com a gente porque esquecemos a chave dentro do carro, a gente se ira com eles porque eles estão ali fascinados com futebol. O homem ama futebol. E curtindo aquele momento com toda. Aí a gente fica pensando assim, gente, será que não tem um livro para ele ler? Será que ele não tem que fazer? E às vezes a gente acaba falando, né? Se a gente só pensasse, estava bom. A gente muitas vezes ainda fala assim, você não tem algo para gastar melhor o seu tempo, não? É nossa natureza, nós mulheres somos assim. Quando na realidade a gente tem que ser paciente, saber o momento dele, né? Como seria o tom e o volume desse seu lar se você colocasse em prática estas abordagens, né? Essas cinco abordagens que eu passei, essas 5 avaliações, com que rapidez você se explode, está disposto a esperar com um sorriso, mesmo que esteja demorando, seu cônjuge pode contar com sua paciência, né? Se você esquecer de deixar dentro do carro, você vai ser paciente com a sua esposa ou esposa, se o seu esposo estiver naquele momento dele do futebol, você não vai se irritar, né? Se perguntar por que ele não está gastando o tempo dele em algo melhor, né? Como seria o seu tom e o seu volume em seu lar se você colocasse em prática estas abordagens? Vede que ninguém de mal por mal.
e nenhum homem mais seguir o que é bom, tanto uns para com os outros, para com os outros, para com os homens. 1 Tiago 5,15. E por último, né, chegamos aqui, estamos caminhando para o final. Poucos de nós praticam a paciência, pouquíssimos de nós, né? Não é que eu não tenho, não, é porque isso é para um mundo com 100%, acho que metade não. Você está dizendo que é poucos, acho que uns 30% pratica a paciência de forma adequada. E nenhum de nós pratica naturalmente. Vamos supor, é natural meu, eu sou assim. Não. A gente tem que se controlar mesmo, a gente tem que estar parado ali, peraí, deixa eu pensar aqui, senão eu vou agir assim. Não é naturalmente, a gente precisa ter um domínio próprio, né? Mas o homem e a mulher sábia verão a paciência como um ingrediente essencial para o vínculo matrimonial. Aqui eu vou te entregar um segredo. Pensamento meu, tá? Eu vejo a paciência como o fermento. Você imagina um bolo sem fermento. Ele vai dar certo? Não. Então a paciência para mim é o fermento, é o que vai fazer crescer, é o que vai fazer dar certo, né? A paciência é isso. Então a gente precisa adquirir a paciência se a gente quiser que dê certo. Se a gente quiser que viver até que o Senhor venha, né? Cumprir o princípio até que o Senhor venha, né? Eu vou estar aqui porque eu tenho uma aliança. Essa aliança aqui que eu fiz antes de fazer com meu marido, eu fiz com Deus. Porque diz, até que a morte nos separe, ou até que o Senhor venha para mim ou para ele, né? Então, eu tenho que cumprir essa aliança com Cristo. Quando eu quebro essa aliança, um exemplo, quando eu traio meu marido, quando eu engano meu marido, quando eu faço qualquer coisa achando que eu estou fazendo com meu marido, primeiro eu estou fazendo contra Deus. A gente está pecando contra Deus. Então, para isso, a gente precisa entender que essa aliança aqui a gente fez com Deus primeiro. E com Deus a gente não quebra aliança. Se a gente não quebra aliança com Deus, a gente vai quebrar com o nosso marido? Né? Se a palavra diz que é até que a morte separe, irmã, mas você não sabe. No caso de traição, você pode se divorciar sim. Deus falou isso, Deus deu tem essa passagem, porque por causa da dureza do coração do homem, o homem não quer perdoar, e aí prefere se separar. Mas esquece de pensar nas consequências que aquilo vai acarretar, principalmente se tiver filhos menores. As consequências na vida emocional, consequência no dia a dia, você vai ter que se readaptar a uma nova família, uma nova casa, a tudo novo. Então, antes de tomar qualquer decisão, tenha paciência, pense, ore, porque primeiro, você não vai estar quebrando uma aliança com o teu marido, você está quebrando uma aliança com Deus. E se você quebra essa aliança com Deus, meu filho, dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Até quando a gente vai ficar trocando, né? Por acaso eu e você somos a mulher do poço, né? A gente precisa permanecer, a gente precisa gerar um testemunho. Como é que eu vou gerar um testemunho? Mas você não conhece meu marido, mas como é que você vai gerar um testemunho se você desistiu na primeira luta, na primeira adversidade, na primeira dificuldade? Eu não aguentei não, desisti. Eu digo isso porque eu já passei por isso. E eu entendi que se eu sou uma mulher posicionada, se eu creio no Deus que eu sirvo, ele muda qualquer situação. Mas para isso eu tive que passar por uma situação a qual eu não permaneci posicionada. Eu preferi sair, desistir. Gerei testemunho? Não. Que tipo de mulher é você? Uma mulher que toma decisão precipitada, que eu fui naquela época. Porque se eu estivesse realmente posicionada e se eu conhecesse verdadeiramente o Deus da Bíblia, eu estava como Jó. Só conhecia de ouvir falar porque eu ia nos cultos, mas eu não tinha compromisso com ele. Não tinha compromisso com o Todo-Poderoso. Porque se eu tivesse um compromisso com ele, se eu meditasse nesse livro de dia e de noite, igual hoje eu medito, eu duvido que eu tinha quebrado esta primeira aliança que eu tive. Eu estaria posicionado orando, porque quando a gente crê, Deus faz.
infinitamente mais daquilo que a gente pede ou daquilo que a gente pensa, mas eu não estava posicionada, eu estava levando Deus de qualquer maneira. Então, hoje, meu pensamento é até que a morte os separe. Independente de qualquer situação, alguém vai ter que morrer. Não, a não ser que Deus volte para mim ou para você, mas eu continuo aqui porque eu tenho uma aliança com Deus vivo. E eu não sou a mulher do poço. Sobre isso. Essa jornada, o desafio de amar, é um processo. Vão ter várias áreas que a gente vai estar estudando. Hoje foi sobre o amor e a paciência. E é um processo que a gente vai ter que ir dia após dia aprendendo e colocando em prática, tá? A primeira atitude que devemos tomar é a paciência no dia a dia. Então, pega isso para você na manhã desse dia. A primeira atitude que eu e você devemos tomar dentro do nosso lar é a paciência. Respira fundo, conta até 10, fala pouco, ouve mais, né? E não dê resposta no tom que você está acostumado a dar, tá? Isso tudo tem que mudar na minha e na tua vida. Observação. Pense nisso como uma maratona. Ter paciência é como se fosse uma maratona. Sabe aquela maratona que você corre e nunca chega, mas tá correndo. Porque uma hora você vai chegar no final lá onde tem que chegar. Assim a paciência. Corre. Fala assim, uma hora eu vou conseguir. Uma hora eu vou conquistar. Vai ter um momento que eu vou errar. Senhor, errei aqui, mas me ajuda. Eu tô tentando. E vai chegar uma hora que vai dar certo. Fala, entendi como é que funciona. E isso é com o tempo, é um processo, né? E não a paciência como uma maratona, e não como uma prova, uma corrida de 100 metros raso. 100 metros você faz com facilidade, daqui ali eu cheguei. Agora a maratona, que você tem que perseverar para chegar no final, é sobre isso, perseverança. A paciência exige perseverança. Você tem que praticar todos os dias, eu e você, tá? E o desafio, né? O desafio hoje desse primeiro dia. O amor se comunica de várias formas. As palavras, na maioria das vezes, reflete o estado do nosso coração, né? O jeito que eu falo, né? Como é que tá meu coração? Hoje eu levantei irado. Eu não quero saber, bom dia, só se for pra você. Então já viu que por dentro a pessoa tá no 220. O dia não começou bem, né? Então só pelas palavras a pessoa já te conhece e me conhece, né? Então, reflete o estado do nosso coração. E o nosso coração é enganoso, hein? Não vai pelo seu coração. Vai orar e pedir direção a Deus. Senhor, meu coração diz isso, mas o que o Senhor diz a respeito disso? Eu quero saber do Senhor. Vai para a Bíblia, fala, Senhor, revela-te a mim. Fala comigo através de sonhos. Deus fala muito através de sonho. Tem várias passagens na Bíblia que Deus se revela através de sonho. Deus avisa antes de acontecer através dos sonhos. Entendeu? E Deus fala muito comigo assim através do sonho, tá? Antes de acontecer, Deus já me mostra antes, né? E não é antes assim, muito tempo para acontecer, não. Às vezes é no dia seguinte ou na semana seguinte, tá? Decida de hoje em diante demonstrar paciência. Começa a demonstrar paciência. Tá tudo bem? Tudo bem. E quando na realidade está assim, de modo algum dia algo negativo para o seu cônjuge. Vamos supor, demonstra para ele paciência. Não mostra nada negativo, não. Já acordou, já deu ruim, já pisou no meu calo. Paciência. Se a tentação surgir, não diga nada. Porque vai ter dia que você vai assim, meu Deus, a toalha está em cima da cama, meu pai molhado. Você vai e tira, meu amor. Minha irmã, você vai e tira a toalha. Em vez de você criar uma tempestade no copo d'água, você bota a toalha no sol. Cadê minha toalha, amor? Quero tomar banho. Botei no sol para secar. Ué, mas não tava, eu tava... Então, eu deixei aqui. Eu falei assim, então, porque eu peguei e coloquei no sol. Mas você não falou nada, porque a toalha estava em cima da cama molhada? Tô aprendendo. A gente vai aprendendo, né, com os nossos erros. É melhor segurar a língua do que dizer algo que vai se arrepender. Porque a gente pode falar assim, poxa, você deixou a toalha aqui, não sei o que. Aí dali já saiu da toalha, já foi para outro assunto, já começou a arrumar um monte de problema, um monte de crítica. Aí depois fala, pra que eu fui falar da toalha? Gerou tanto problema, se soubesse, não tinha falado de nada. Mas aí o caldo já está entornado, né?
Eu vi uma vez uma pregadora falar assim: então você fala em línguas na sua igreja, mas não segura a sua língua? Faz fofoca? É grosseiro? Né? A língua, ela tem um poder terrível na nossa vida, tá? Para dar vida e para tirar a vida, para colocar pessoas para baixo, né? Então, você fala em língua, mas não segura a sua língua? Meu Deus. Então, isso tudo é domínio próprio, é paciência, temperança, fruto do Espírito, Gálatas 5. Meu Deus, a gente precisa adquirir. Todos os dias a gente precisa ler e reler Provérbios, ler e reler Gálatas 5, que são princípios tremendos para a nossa vida, que é morar no céu. Se eu e você queremos morar no céu, a gente precisa cumprir os princípios que estão dando certo há milhares e milhares de anos, como diz Thiago Brunet. Tudo que está nessa Bíblia, tudo que está na palavra de Deus, tanto os 10 mandamentos, de Gênesis a Apocalipse, que a gente cumprir certinho, não tem como não dar certo. Não tem como dar errado, não tem como, porque ali é a palavra do próprio Deus falando conosco. A Bíblia aberta é o próprio Deus falando conosco. A gente orando é a gente falando com Deus, mas a Bíblia aberta é Deus falando conosco, que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, né? Comente algo que falou. Aí eu vou deixar um desafio aqui, tá? Você pode colocar aí nos comentários, tá? Comente aqui nos comentários algo que você falou pro seu cônjuge e que depois se arrependeu. Que um negocinho assim virou um negoção assim e a tempestade no copo d'água. Só comenta se você quiser, tá bom? Não precisa citar nomes, só faz um comentário, né, pra gente poder estar vendo aí, né? Porque a gente é falho e pecador, né? A gente só não pode permanecer no erro, tá bom? Todo homem esteja pronto no ouvir, tardio no falar e tardio no irar-se. Então eu e você precisamos ser, né? A gente precisa estar, né? Pronto para ouvir. Ouvir. No que eu ouvir, eu vou pensar. Será que eu dou uma resposta? Não. Ou eu devolvo a pergunta? Melhor, né? Porque aí não vai ter nada assim, falei demais. E tardio não irá. Tá tudo bem, tá tudo bem. Quando você vê que tá demais, você vai pro seu joelho. Você fala, Senhor, isso tá me afligindo tanto. Chora aos pés do Senhor. Chora aos pés de quem pode solucionar o meu e o teu problema. Senhor, trabalha aqui no meu coração, que ao levantar dessa oração, essa dor, essa angústia, essa ira, não sei o que você estiver sentindo, o Senhor traga um alívio, derrama uma gota do teu sangue, né? Amém? Vamos orar? Somente até aqui, né? Essa parte 1 do livro O Desafio de Amar, né? Que fala sobre o amor e a paciência, né? É para casais, é para namorados, é para quem quer, quem decidir se aprofundar, querer ser melhor, querer ser um ser humano melhor na terra para morar no céu. É sobre isso esse livro, tá bom? Querido Deus e Pai, na autoridade do teu nome que vive e que reina para sempre, Pai. Na manhã deste dia, Senhor, que palavra poderosa, Pai. Que princípio poderoso, o amor, a paciência, Pai. E quantos de nós estamos deixando, Senhor, os teus princípios, né, para trás e agindo de forma errada com nossos cônjuges, com nossos filhos, dentro da nossa casa, né? Fazendo da nossa casa um ambiente, não um lar, mas um ambiente de ira, de problemas, Pai. Na manhã deste dia nós te pedimos, Senhor, nos ajuda a ser mulheres sábias, homens sábios, né? Não insensatos, né? Que ao chegar em casa nós temos prazer de estar em nossa casa, com nossa família, né? Por conta de sermos mulheres sábias, de dominar as nossas emoções, né? Nos ajuda, Pai. A palavra diz que se a gente pedir, o Senhor nos dá, né? E que a gente precisa adquirir conhecimento. E a gente te pede na manhã deste dia, nos ajuda a vencer o nosso maior gigante, que é nós mesmos, Pai. Se não temos paciência, nós queremos. Se está faltando amor, nós queremos. Nos ajuda na manhã deste dia, Pai. Pois sabemos que o Senhor tem prazer de dar aos seus filhos quando eles pedem. Senhor, nós te agradecemos por tudo.
em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe sua vida. Shalom, shalom.